Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. Nos bastidores do futebol internacional, onde cifras elevadas se misturam com decisões carregadas de simbolismo, o Flamengo decidiu apostar em um fator que nenhum orçamento europeu consegue mensurar com precisão: o desejo pessoal de Lucas Paquetá. O clube carioca enxerga nessa vontade um ponto de ruptura capaz de alterar o rumo de uma negociação considerada árdua, longa e cercada de resistência por parte do West Ham, que não demonstra pressa nem flexibilidade em abrir mão de um de seus principais ativos. Internamente, a diretoria rubro-negra trabalha com limites bem definidos e não pretende ultrapassar uma barreira financeira que considera responsável e estratégica. O valor máximo idealizado gira em torno de 40 milhões de euros, cifra que, apesar de expressiva, está distante da avaliação inicial feita pelos ingleses. Ainda assim, a convicção de que o cenário pode mudar à medida que o tempo avança e a pressão emocional do atleta se intensifica. As conversas entre o clube brasileiro e o staff do Meia não são recentes nem superficiais. Há aproximadamente um mês, as partes mantêm diálogo constante, discutindo detalhes contratuais, duração do vínculo e projeções esportivas. Nesse ponto, tudo já estaria alinhado. O impasse, portanto, não está no convencimento do jogador, mas na resistência firme do clube londrino, que trata a negociação como um teste de paciência e poder. O West Ham, por sua vez, estabeleceu um patamar considerado fora da realidade sul-americana, estipulando uma pedida próxima de 60 milhões de euros. Essa diferença cria um abismo que o Flamengo não pretende atravessar apenas com dinheiro. A estratégia traçada passa por uma oferta inicial ao redor de 35 milhões de euros, acompanhada da expectativa de que o próprio atleta seja o agente decisivo para destravar o acordo. Esse não é um movimento impulsivo. Trata-se de um plano amadurecido, sustentado pela história que une Paquetá ao clube que o revelou. O Meia já manifestou publicamente, em outras ocasiões, que mantém laços afetivos profundos com o Flamengo, e esses vínculos voltaram a ganhar força nos últimos anos, especialmente após períodos turbulentos em sua carreira. Em declarações concedidas no final de 2025, o jogador confirmou que houve contatos em momentos distintos. Em uma primeira investida, ainda sob a administração anterior, optou por recusar qualquer avanço por estar envolvido em uma investigação delicada relacionada a apostas esportivas. Posteriormente, já com nova gestão no comando, voltou a dialogar diretamente com integrantes da comissão técnica, demonstrando abertura clara para retornar, mas encontrou uma postura inflexível do clube inglês. A trajetória de Paquetá ajuda a explicar por que o Flamengo acredita tanto nesse retorno. Revelado nas categorias de base do clube, ele foi negociado com o Milan ainda muito jovem, em uma transferência que simbolizou a força formadora do futebol brasileiro. Após passagem discreta pela Itália, encontrou no futebol francês o ambiente ideal para evoluir, ganhar protagonismo e atrair olhares mais atentos da elite inglesa. Desde 2022, defende o West Ham, que investiu pesado para tirá-lo do Lyon, desembolsando mais de 60 milhões de euros. Hoje, o clube inglês tenta preservar esse investimento, mas o cenário mudou. O jogador amadureceu, o contexto esportivo é outro, e o apelo emocional de voltar ao ponto de partida começa a pesar mais do que qualquer cláusula contratual. Para o Flamengo, essa negociação transcende números. Trata-se de uma afirmação de força institucional, de ambição esportiva e de um projeto que busca reconectar passado, presente e futuro em um único movimento. A aposta é clara. Quando a vontade do jogador entra em campo, até as negociações mais improváveis passam a ser vistas como possíveis. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada.
Agora bora continuar com as novidades. O futebol carioca foi sacudido por uma notícia que pegou torcedores, dirigentes e jornalistas de surpresa. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, FERJ, anunciou oficialmente o cancelamento da partida entre Flamengo e Portuguesa, alegando a escalação irregular de um jogador do clube rubro-negro. A decisão, inédita em sua forma e impacto, abriu espaço para uma enxurrada de debates sobre regulamentos, responsabilidade e os bastidores do esporte mais popular do país. O anúncio foi feito em tom solene, com representantes da FERJ destacando que a medida visava preservar a integridade da competição e garantir que todos os clubes sejam tratados de forma igualitária. A irregularidade apontada envolvia documentação e registros que, segundo a entidade, não estavam em conformidade com as normas estabelecidas. A notícia rapidamente se espalhou, gerando perplexidade entre os torcedores que aguardavam ansiosamente pelo confronto. No Flamengo, o clima foi de choque. A diretoria, que vinha preparando a equipe para mais um duelo importante no calendário estadual, foi pega de surpresa pela decisão. Internamente, dirigentes afirmaram que não houve má-fé e que o caso se tratava de um erro burocrático. Ainda assim, a repercussão foi imediata e colocou o clube em posição delicada diante da opinião pública. A Portuguesa, por sua vez, reagiu com cautela. Embora tenha se beneficiado diretamente da decisão, o clube evitou declarações polêmicas e preferiu destacar a importância de respeitar as regras da competição. Dirigentes da equipe da Ilha do Governador afirmaram que o episódio reforça a necessidade de todos os clubes manterem rigor nos processos administrativos. Torcedores do Flamengo se manifestaram em massa nas redes sociais. Muitos criticaram a FERJ, acusando a entidade de exagero e de prejudicar deliberadamente o clube mais popular do estado. Outros, porém, voltaram suas críticas para a própria diretoria rubro-negra, cobrando mais atenção e profissionalismo na gestão dos registros de atletas. A polarização foi intensa e mostrou como o episódio mexeu com as emoções da torcida. A imprensa esportiva dedicou horas de cobertura ao caso. Programas de televisão e rádios abriram espaço para especialistas em direito esportivo explicarem os detalhes da irregularidade. Advogados destacaram que, em situações semelhantes, a punição costuma ser a perda de pontos ou multa, e não o cancelamento da partida. Isso levantou questionamentos sobre a proporcionalidade da decisão da FERJ. Nos bastidores, rumores indicam que o episódio pode ter desdobramentos ainda maiores. Há quem diga que o Flamengo pretende recorrer da decisão, buscando reverter o cancelamento e evitar prejuízos no andamento da competição. A possibilidade de uma batalha jurídica entre o clube e a federação adiciona mais tensão ao cenário já conturbado. O impacto econômico também foi significativo. A partida entre Flamengo e Portuguesa havia traído grande expectativa de público e receita, tanto em bilheteria quanto em direitos de transmissão. O cancelamento gerou prejuízos imediatos para patrocinadores, emissoras e até para os torcedores que já haviam adquirido ingressos. A FERJ prometeu medidas compensatórias, mas a insatisfação permanece. No campo político, o episódio reacendeu críticas à gestão da FERJ. Dirigentes de outros clubes aproveitaram a oportunidade para questionar a transparência e a eficiência da entidade. Alguns afirmaram que a federação precisa modernizar seus processos e evitar que erros burocráticos se transformem em crises de grandes proporções. O técnico do Flamengo, ao ser questionado, preferiu adotar um tom diplomático. Disse que o foco deve permanecer na preparação da equipe e que confia na diretoria para resolver a questão nos bastidores. Ainda assim, não escondeu a frustração de ver um jogo importante ser cancelado por motivos alheios ao desempenho dentro de campo. Entre os jogadores, o clima foi de desânimo. Muitos estavam motivados para enfrentar a Portuguesa e lamentaram a interrupção inesperada. Alguns atletas chegaram a se pronunciar nas redes sociais, destacando que o futebol deveria ser decidido dentro das quatro linhas e não em gabinetes administrativos. Torcedores da Portuguesa, por outro lado, celebraram discretamente. Para eles, a decisão da FERJ representa uma vitória simbólica, já que o clube da Ilha do Governador raramente ocupa espaço de destaque no noticiário esportivo. Ainda assim, muitos reconhecem que o episódio pode gerar desgaste e prefeririam que o jogo tivesse acontecido normalmente. A repercussão internacional também chamou a atenção.
Veículos de imprensa estrangeiros noticiaram o cancelamento, destacando a dimensão da polêmica em torno do Flamengo, um dos clubes mais conhecidos fora do Brasil. A notícia reforçou a ideia de que o futebol brasileiro ainda enfrenta desafios estruturais que vão além do talento dentro de campo. Especialistas em gestão esportiva apontaram que o episódio deve servir como alerta para todos os clubes. A necessidade de profissionalização administrativa é cada vez mais urgente, especialmente em instituições que movimentam milhões de reais e possuem milhões de torcedores. O caso do Flamengo pode se tornar exemplo de como pequenos erros podem gerar grandes consequências. A Ferge, por sua vez, defendeu sua postura. Em comunicado oficial, a entidade afirmou que não poderia abrir exceções e que a decisão foi tomada para preservar a credibilidade da competição. Ainda assim, prometeu revisar seus processos internos para evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer. No meio jurídico, advogados especializados já prevêem uma longa disputa. Caso o Flamengo decida recorrer, o processo pode se arrastar por semanas e até comprometer o calendário da competição. Isso gera preocupação entre os organizadores, que temem novos atrasos e complicações. Torcedores mais apaixonados chegaram a organizar protestos em frente à sede da Ferge. Com faixas e cânticos, exigiram respeito ao Flamengo e criticaram duramente a decisão. O episódio mostrou como o futebol, mais do que um esporte, é uma paixão capaz de mobilizar multidões em defesa de seu clube. A crise também trouxe reflexos para os patrocinadores. Empresas ligadas ao Flamengo demonstraram preocupação com a repercussão negativa e cobraram explicações da diretoria. O episódio reforça como o futebol moderno está profundamente conectado ao mercado e como decisões administrativas podem impactar contratos milionários. Independentemente do desfecho, o cancelamento da partida entre Flamengo e Portuguesa já entrou para a história do futebol carioca. A decisão da Ferge escancarou fragilidades, expôs tensões e mostrou que o esporte ainda precisa avançar em termos de organização e profissionalismo. E enquanto torcedores aguardam ansiosos pelos próximos capítulos, uma certeza permanece: o episódio não será esquecido tão cedo. Ele se tornou símbolo de como o futebol brasileiro, apesar de sua paixão e talento, ainda enfrenta desafios que vão muito além das quatro linhas. A decisão da Ferge de cancelar a partida entre Flamengo e Portuguesa por conta da suposta escalação irregular de um jogador rubro-negro continua reverberando intensamente no cenário esportivo. O episódio, que já havia gerado perplexidade no momento do anúncio, agora se desdobra em uma série de repercussões que envolvem torcedores, dirigentes, imprensa e até autoridades políticas. O futebol carioca, mais uma vez, se vê no centro de uma polêmica que transcende as quatro linhas. Entre os torcedores do Flamengo, a indignação permanece viva. Muitos acreditam que a Ferge agiu de forma precipitada e desproporcional, punindo o clube de maneira severa por um erro que poderia ter sido resolvido com medidas menos drásticas. As redes sociais seguem tomadas por campanhas de apoio ao time, com hashtags que criticam a federação e exigem maior transparência nos processos administrativos. Do lado da Portuguesa, a repercussão também é significativa. Embora o clube tenha sido diretamente beneficiado pela decisão, parte da torcida reconhece que o cancelamento da partida não é a forma ideal de conquistar espaço. Muitos prefeririam ver o time em campo, enfrentando o Flamengo e buscando a vitória de maneira legítima. Essa postura mostra que, mesmo entre os beneficiados, há desconforto com a situação. A imprensa esportiva nacional continua explorando o caso em detalhes. Programas de debate reúnem advogados, ex-jogadores e dirigentes para discutir os impactos da decisão. Alguns especialistas afirmam que o cancelamento pode abrir um precedente perigoso, permitindo que questões burocráticas se sobreponham ao espetáculo esportivo. Outros defendem que a medida foi necessária para reforçar o cumprimento das regras. No meio jurídico, advogados especializados em direito esportivo já prevêem uma batalha longa. Caso o Flamengo decida recorrer, o processo pode se arrastar por semanas e até comprometer o calendário da competição. Essa possibilidade gera preocupação entre os organizadores, que temem novos atrasos e complicações para o campeonato estadual. A repercussão também chegou ao campo político. Parlamentares e autoridades ligadas ao esporte se manifestaram, cobrando maior profissionalismo da Ferge e defendendo que os clubes brasileiros precisam de estruturas administrativas mais sólidas para evitar crises como essa.
O episódio, portanto, ultrapassou os limites do futebol e entrou na pauta de discussões sobre gestão esportiva no país. Patrocinadores e parceiros comerciais do Flamengo demonstraram preocupação com os efeitos da polêmica. Empresas que investem milhões no clube temem que a repercussão negativa afete a imagem da instituição e, por consequência, o valor de suas marcas associadas. Esse aspecto reforça como o futebol moderno está profundamente conectado ao mercado e como decisões administrativas podem impactar contratos milionários. Torcedores rivais aproveitaram a oportunidade para provocar o Flamengo. Muitos ironizaram a situação, afirmando que o clube estaria sendo punido por sua própria arrogância administrativa. Ainda assim, há quem reconheça que o episódio expõe fragilidades comuns a todos os clubes brasileiros, que muitas vezes enfrentam dificuldades para manter seus registros e documentos em conformidade com as exigências das federações. Internacionalmente, o caso também chamou a atenção. Veículos de imprensa estrangeiros destacaram o cancelamento como exemplo das dificuldades estruturais do futebol brasileiro. Para muitos analistas, o episódio reforça a necessidade de modernização das entidades esportivas nacionais, que ainda operam com processos burocráticos suscetíveis a falhas e polêmicas. Em última análise, a repercussão da decisão da FERJ mostra como o futebol é muito mais do que um jogo. Ele é paixão, mercado, política e cultura, e qualquer medida que afete um clube da dimensão do Flamengo inevitavelmente gera ondas que se espalham por diferentes setores da sociedade. O cancelamento da partida contra a Portuguesa já entrou para a história como um dos episódios mais controversos do futebol carioca, e seus desdobramentos ainda serão sentidos por muito tempo. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.